Vamos começar e agora é que vamos começar a gravar também. Por isso, Ok. estamos aqui em direto. Muito bom dia, Audrey. Tão bom ter-te connosco aqui em casa da Joana. Obrigada. Muito obrigada a ti por me teres convidado na casa da Joana. E hoje a ver através da casa de toda a gente. Sim, olha, fico super feliz de estar a falar contigo e com os teus ouvintes. Acho que temos muito a partilhar juntas. Sim, mesmo. E, portanto, nesta próxima hora, quem nos está a ver, vamos ter assim uma conversa multidimensional, porque vamos estar a abordar várias áreas da nossa vida com a ajuda da nossa querida Audrey. A Audrey é naturopata e nutritional therapist. Ela está em Portugal há 2 anos e tem um português espetacular, vocês vão ouvir, e tem uma perspectiva muito interessante como é que nós podemos cuidar de nós, do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito, para estarmos mais capazes de nos proteger contra estes vírus externos e também muitos vírus internos, que é o medo e o stress. Por isso, olha, eu vou já passar a bola porque as pessoas querem ouvir-te. Fala-nos um bocadinho de como é que através da naturopatia nós nos podemos preparar melhor para o cenário em que estamos a viver, Audrey. Pronto, primeiro vou explicar um bocado esses 3 planos que tu estás a mencionar, que são super importantes, porque na verdade a naturopatia trata o ser no seu todo. E trabalhamos nos 3 planos que nós chamamos de Mind, Body and Spirit. Então é o plano mental, o corpo e o espírito. Não se deixa nenhum de parte, porque tem que haver um equilíbrio entre essas 3 dimensões para nos sentirmos bem. Claro que cada dimensão inclui várias coisas. Então, neste cenário, como tu estás a dizer, e é engraçado utilizar a palavra cenário porque parece que estamos mesmo dentro de um filme. Há uma Mesmo. coisa um bocado subreal que está a acontecer neste mundo, onde parece que nós estamos numa posição um bocado de vítimas sobre o que está a acontecer, sem, e fora do controle, está tudo fora do controle das nossas mãos, num aspecto exterior das coisas. E o que eu quero dar como dicas agora é mesmo uma ajuda para retomar controle da nossa vida, do nosso bem-estar, incluindo dicas para reorganizar os nossos pensamentos, cuidar do nosso corpo e reconectar-se com a nossa alma. Então, that's why mind, body and Mesmo. spirit. Adoro. E realmente nós sentimos avassalados com esta informação toda e sentimos impotentes, não é? De que é que fazemos, mas há muita coisa que nós continuamos em controle e somos responsáveis. Exatamente. Então, a primeira dica que eu dou, e é na parte mental, que eu acho fundamental começar um bocado por isso. A primeira dica que eu dou a toda a gente é realmente desliguem a televisão. Desliguem a televisão, desliguem as informação e façam uma triagem sobre a informação que vos chega, para não fomentar essa cultura do medo que nos está a ser incutida, que estamos a ser atacados por um vírus e tudo mais. Na verdade, as coisas não são bem assim, ok? Nós temos que nos lembrar do que está a acontecer connosco agora no momento presente, ok? E se calhar ter um mantra que seria único para cada um. Por exemplo, uma coisa tão simples como dizer: eu estou bem, está tudo ok. Neste momento eu não está nada de mal comigo. Isto, o simples facto de como é dizer, realinhar-nos com o presente e não sermos absorvidos pela multidão de informação e desinformação que nos chega neste momento, permite realmente estar a controlar os nossos pensamentos e como é que nós estamos a reagir ao exterior, ok? Então isso é mesmo super importante, fazer uma triagem com a informação que nos chega. Então, Boa. apaguem a televisão e não ceder ao medo. Pelo contrário, continuar a ver a vida de uma forma positiva
E eu, aliás, seria uma bela imagem, já que é um dia onde está a chover hoje, eu diria aprender a dançar por baixo da chuva. Learn to dance under the rain. Porque, e tirar o melhor de cada situação. Eu acho que muita gente já tem falado assim nesse aspecto, mas realmente é muito importante desligar-se das informações e de tudo o lado um bocado dramático das coisas, porque na verdade neste momento cada um de nós, principalmente estamos aqui a falar umas com as outras e que nos estamos a ouvir, é que está tudo bem. Neste momento está tudo bem. Ou seja, também só estando bem dentro de nós é que depois também vamos estar a ser capazes de lidar com o que quer que aconteça nas nossas vidas e com quem está à nossa volta. E nós, tendo bebés em casa, temos mesmo de tomar a consciência de certa maneira, deixar certas coisas fora de casa. Exato. Aliás, eu acho que as crianças, nesse aspecto, são uma grande ajuda, porque os bebés ajudam-nos a nos. Eu tenho a palavra em inglês anchor no presente, sabes? Ajudam-nos a mesmo voltar a pôr-nos no presente. E isso é, na verdade, é a parte positiva das coisas. Eles vivem no presente, estão sempre a voltar a nos. Como é que eu ia dizer? Voltamos ao prático com as crianças. Sim, exatamente. Então, e saímos dos pensamentos que potencialmente podem ser negativos. Por isso, nós temos sempre o controle sobre o que pensamos. E é muito importante lembrar-se disso, porque os nossos pensamentos têm uma força enorme e uma influência enorme sobre depois o elemento físico, que é a segunda parte, sobre a qual podemos se calhar introduzir agora, porque o pensamento, o nosso cérebro, não faz a diferença, em termos biológicos, não faz a diferença entre um pensamento e a realidade. Por isso, se estamos a pensar numa coisa negativa, numa coisa que nos dá medo, nós sentimos mesmo medo. Nós entramos mesmo nesse stress. E stress tem repercussões ao nível físico. Então, é muito importante nós nos lembrarmos que temos sempre o controle sobre os nossos pensamentos e basta às vezes realmente falar, dizer uma coisa positiva, pensar numa coisa positiva para fazer um shift para nos sentirmos melhor. Aliás, há estudos que demonstram que se conseguimos pensar mais de 17 segundos sobre um pensamento feliz ou sorrir, o simples acto de sorrir, no momento onde estamos, por exemplo, muito tristes ou irritados com qualquer coisa que nos está a acontecer, nós conseguimos mudar a sensação e a emoção no nosso corpo a nível tanto mental como físico. Por isso é o elemento essencial. Isso é muito fixe, porque às vezes eu sei que quem está em casa com bebês sabe como é frustrante. E há alturas, ou mesmo nas relações com o meu marido, há alturas em que há alguma coisa e eu digo, olha, eu só vou rir-me disto, não vale a pena ficar enervada ou nada, olha, eu vou-me rir, porque só assim é que eu vou conseguir lidar com isto. E pronto, depois acabamos por nos rir os dois, porque temos de ultrapassar isto o mais rapidamente possível, quando se fala de atritos ou quando, sei lá, quando se entornam coisas e eu já estava a prever aquilo e de facto, isso que estás a dizer é a maneira como nós encaramos a situação em que temos essa escolha, ou entramos no modo de irritados e zangados e com medo, ou então tentamos, calma lá, isto não é o fim do mundo, e o que se está a passar aqui na minha casa, ok, sem falar daquilo que nós não podemos mudar lá fora, mas aqui nas nossas vidas podemos lidar de outra maneira, há outra perspectiva há sempre muitas versões da mesma coisa, não é? Mas olha, basta um sorriso e ficar com este sorriso. 17 segundos não é nada, quando a gente for pensar 17 segundos não é nada, o nosso cérebro consegue fazer o shift a partir de 17 segundos e guardar esse sorriso na cara, por isso
é isso. A minha primeira dica é realmente fazer a triagem sobre a informação que nós queremos. Toda a informação nos chega sempre. Nós não é porque estamos a apagar a televisão ou não estar a ouvir mais as informações ou o telejornal que não vamos saber o que está a acontecer. Sabemos sempre, com os meios de comunicação que existem hoje em dia, chega-nos sempre. Mas o importante é fazer uma triagem sobre aquilo que nós realmente faz sentido para nós ouvir e sempre limitar essa sensação de medo e fazer um shift para uma sensação muito mais positiva e voltar a um pensamento positivo. Sim, é um estado mais estável de nós estarmos, porque o stress, ficamos com palpitações, a temperatura aumenta, há uma série de reações biológicas do nosso corpo. É como quando vamos fazer um exame, não é? Na faculdade, ficamos, sei lá, o nosso organismo fica todo ali num rebuliço e isso acontece o mesmo com o medo e com a ansiedade. Exato, e está tudo ligado com o sistema nervoso, com uma série de coisas, mas sem entrar em muitos detalhes, vamos dizer, científicos, porque também temos que, nesta conversa, eu prefiro ter uma abordagem muito mais acessível. Mas sim, basta pensar, eu estou bem e sorrir e isso vai já fazer o primeiro shift, então controlar os nossos pensamentos. É a coisa número 1. E depois, claro, é uma forma de introduzir sobre as sensações que nos chegam ao corpo, não é? A segunda coisa mais importante, o elemento, não é? A segunda, eu acho que está tudo no mesmo plano. Quando eu falo de equilibrar mind, body and spirit, não é? Que é a mente, o corpo e a alma, na verdade, é realmente não deixar uma de parte ao favor da outra, porque tudo isso equilibra-se umas às outras, ok? Então, o tomar conta do nosso corpo é tão importante como o resto, não é? Estamos sempre a falar de reforçar o sistema imunitário e claro que é fundamental neste momento, mas antes de pensar em reforçar o sistema imunitário, se calhar o mais importante seria não criar mais toxicidade ao nosso corpo. Então, diminuir, vamos dizer, a carga tóxica do nosso corpo é o mais importante. Então, o que é que nos vem logo à mente? Acabamos de falar dos pensamentos negativos, do medo, que é, de uma certa forma, uma coisa tóxica. Então, só o facto de diminuir esse incremento de coisas tóxicas, no fundo, e de fazer um shift, e desculpem a palavra em inglês porque não estou a encontrar a palavra em português, mas de fazer sim um shift para uma coisa positiva, já estamos a diminuir a carga tóxica sobre nós. Ok? Então, em termos mais concretos com o nosso corpo, como é que a gente diminui a nossa carga tóxica? Começa, claro, obviamente com a alimentação. Se não vamos trazer coisas que são tóxicas ao nosso corpo, já estamos a criar menos problemas com o qual o nosso sistema imunitário teria que lidar. Mas de fazer sim um shift para uma coisa positiva, já estamos a diminuir. Desculpa aqui, estava só aqui a mudar aqui. Desculpa. Não faz mal, não faz mal. Então, diminuindo essa carga tóxica que nós poderíamos trazer ao nosso sistema imunitário com o qual lidar a mais, é começar, por exemplo, com a nossa alimentação. E há algumas coisas essenciais em termos de alimentação que com quais temos de ter muito cuidado. E, claro, eu acho que são coisas que já toda a gente sabe, que eu não vou dar aqui nenhuma novidade, mas o facto de alimentar-se de forma sã quer dizer também não trazer coisas más ao nosso corpo. Então começa com o quê? O açúcar, que é o mais evidente, toda a gente já sabe que o açúcar é uma coisa bastante tóxica para o nosso corpo, apesar de ser uma fonte de energia, é o que se chama uma fonte de energia suja. Okay. É porque cria muito, como se diz, da forma em bioquímica, byproducts que são tóxicos, que o nosso corpo vai ter que eliminar a seguir. Ok, vai estar ocupado a lidar com esses aspectos tóxicos, em vez de estar a fazer outras coisas que são mais importantes nesta fase.
Exato, e para isso está a usar recursos que nos poderiam ser úteis para nos proteger sobre outros frontes, outras frentes, não é? Outras frentes, exatamente. Okay. Exato, por isso, primeiro começando com diminuir ao mínimo, nossas fontes de açúcar é fundamental. E quando eu falo de açúcar, vocês já perceberam que o açúcar encontra-se em muitas partes, não é só o açúcar refinado que a gente encontra no supermercado, e pode-se bem falar de açúcar de coco, até mel e coisas assim. Não deixa de ser açúcar. Nós não podemos nos esquecer que, apesar de haver formas um bocado mais saudáveis, não deixam de ser açúcar. Por isso, é muito importante diminuir, de forma geral, a nossa injeção. Sim, a ingestão de açúcar. Ingestão, obrigada. É isso. Ingestão de açúcares. Pronto. O que é que há de mais que é também bastante tóxico para o nosso corpo? É tudo o que é produtos ou farinhas refinadas, por exemplo, farinhas brancas. Então, quando se fala de farinhas brancas, temos em todas as coisas que sejam bolos, massas, tudo essas coisas que de uma certa forma são feitas industrialmente, não é? Ok, muito processadas. Muito processadas. Todos os produtos que sejam processados vão trazer uma carga tóxica para o nosso corpo. Não é que nos vá fazer mal, mas vamos, como eu estava a dizer, utilizar recursos para lidar com isso que não seriam benéficos para ser usados para o nosso sistema imunitário, por exemplo. Ok? Então, minimizar o incremento de açúcar, de produtos refinados ou processados, de forma geral, é super importante. Ok. Depois, uma coisa muito importante, e especialmente que passou de passar a Páscoa, estamos a falar de açúcar, de produtos refinados. Eu sei que muita gente teve a comer uma série de bolos, de coisas que fazem parte da Páscoa, mas também come-se fritos. E os fritos, as comidas fritas, também têm uma grande carga tóxica porque temos que depois eliminar todas essas gorduras oxidadas que são também bastante más para o nosso corpo. Então, eu estou a entrar um bocado em detalhes nisso porque eu acho importante para nos sentirmos bem ou dar o potencial ao nosso corpo, ao nosso sistema imunitário de lutar contra potencialmente elementos patogénicos, é não criar à partida já um desequilíbrio. Okay? Exato. Olha, temos aqui uma pergunta da Fátima que pergunta se as massas integrais podem ser utilizadas como recurso ou cortar também as massas integrais. É uma boa pergunta. É assim, à partida as massas integrais são feitas com farinhas integrais que contêm mais o que a gente chama de carboidratos complexos, ok? E que vão demorar mais tempo a serem processados pelo nosso organismo. Então tem um aspecto positivo no sentido que não se transforma tão rapidamente em açúcar no corpo, ok? Por isso, nesse aspecto até é bom, mas também temos de ter cuidado com a origem das massas integrais. Porquê? Porque quando estamos a falar de massas integrais, estamos a falar de farinhas que usam mesmo toda a parte do trigo, e como usa toda a parte do trigo, temos que ter cuidado para elas serem biológicas. Porquê? Porque quanto mais produto, vamos dizer, estamos a usar, mais risco de toxicidade com os pesticidas, os fungicidas que são usados para tratar as massas. Por isso, a partir do momento onde são biológicas, já é muito, muito melhor. E sim, podemos falar de distinção, uma distinção entre os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Por isso, um carboidrato complexo é sempre mais benéfico, mas, por exemplo, eu prefiro, por exemplo, dizer que eu prefiro que se usem massas, podem ser massas que sejam feitas à base de outro elemento que sem ser trigo. Porque hoje em dia... Bulgur, por exemplo...
Não, o bulgur é feito à base de trigo. Também. Então é ok. Dá-nos assim algumas alternativas. Existem massas que são feitas à base de arroz integral, à base de trigo sarraceno, que não é um trigo. O trigo sarraceno, temos que perceber que o trigo sarraceno, na verdade, é uma semente, ok? Ok. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque o trigo em si, muitos desses alimentos contêm glúten. E o glúten é super inflamatório. Então é uma coisa que também não queremos trazer mais ao nosso sistema neste momento, que é uma coisa que é, como é que eu ia dizer, bastante problemática, porque o glúten, infelizmente, que tenhamos mais ou menos tolerância, todos nós temos que o processar e para todos nós, e eu digo bem todos nós porque isso é provado cientificamente, cria uma situação onde abre as nossas junções da nossa parede intestinal, da camada epitelial, ficam abertas quando estamos a ingerir glúten. Porque e a diferença entre as pessoas que toleram mais ou menos é o tempo onde essas junções ficam abertas depois de termos processado o glúten. Quando essas junções ficam abertas, o que é que acontece? Há proteínas que passam para o nosso sistema sanguíneo que não estão completamente digeridas, que não estão completamente partidas e criam inflamação sobre o resto do corpo. Okay. E então é por isso que há quem diga que comer gluten-free é um capricho. Um capricho. Na verdade, é mais profundo do que isso. Temos mais ou menos tolerância e a situação é muito mais complexa, porque hoje em dia todos os trigos que temos são trigos que têm um teor de glúten muito mais alto do que nos anos há 20 anos atrás, simplesmente 20 anos atrás, e que, como já foi também normalmente muito tratado com pesticidas e uma série de coisas, também cria problemas na nossa parede intestinal. Então aí entramos num tema um bocado mais detalhado, mas poderemos falar mais disso em detalhe noutra altura, porque senão ainda vamos entrar em coisas muito interessantes, sim, mas por isso é que eu digo, massas integrais, sim, mas cuidado com a origem dessas massas. Depois há alternativas, por exemplo, fazer aquelas massas com courgette, não é? Ou seja, isso é uma alternativa super interessantes e coloridas, não é? Há mesmo uns raladores para esse tipo de esparguete de cenoura ou de courgette. Cenoura, courgette ou qualquer abóbora, qualquer tipo de abóbora, pode-se fazer esse tipo de massas. E é espetacular porque é uma forma, ainda por mais, e esse é outro ponto que eu ia agora se calhar abordar, obrigado por sugerires isso, é uma forma de comer mais legumes. Então, depois de não trazer mais toxicidade ao nosso corpo, não é? Com aquilo que eu acabo de dizer, o importante também é trazer os bons nutrientes ao nosso corpo. Ok. E antes de entrar na parte, se calhar, sim, um bocado detalhada dos nutrientes, há 4 nutrientes essenciais. Estou a fazer, sim, 4 nutrientes essenciais para o nosso corpo que nós não conseguimos produzir sem do exterior. Os primeiros que são super comuns e que toda a gente pensa neles é, claro, as vitaminas e os minerais, ok? Que encontram-se essencialmente nos legumes e nas frutas, mas eu prefiro pôr sempre os legumes primeiro. Pensem primeiro nos legumes, apesar da fruta ter muitas vitaminas, não se esqueçam que também tem açúcar e que é mais uma coisa para processar. Então, legumes sempre em primeiro. Então, uma sugestão de fazer uma bolonhesa com massa feita de courgette é fabuloso, porque tu, já na bolonhesa em si, tu podes pôr mais legumes, ok? Não basta pôr tomates, podes pôr no teu molho de bolonhesa mais umas cenouras, mais uns... pimentos, cogumelos. Exatamente. E ainda por mais, em vez de ter uma base de massa à base de trigo, ter, por exemplo, um legume como
a courgette. Não quer dizer que se tire completamente os carboidratos, porque não é isso, porque são essenciais para também manter o nosso nível energético. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu não posso eliminar completamente carboidratos, porque eu preciso. Depois, isso fala-se de, eu diria, da forma, da bioquímica de cada um, porque somos todos diferentes. Eu estou a dar dicas gerais, e são muito gerais, mas é por isso que eu estou a falar primeiro de não dar muita toxicidade que venha do exterior para não ter que lidar com ela, porque isso é uma dica que serve para todos. Agora, consoante o nosso contexto, temos situações diferentes. É por isso que normalmente é muito importante trabalhar com alguém que esteja formado, um nutricionista, um naturopata, um nutritional therapist, para nos ajudar realmente a encontrar o nosso próprio equilíbrio consoante o nosso contexto, porque somos todos diferentes. Por isso não há remédio único para cada pessoa. E até no lado natural das coisas. E acho que é muito importante relembrar isso. Então, pronto, estávamos a falar das vitaminas, dos minerais, que são os 2 elementos que precisamos do exterior. E depois há 2 outros elementos super importantes, que são as gorduras saudáveis, que são os ômega 3 e os ômega 6, que precisamos de vir do exterior. Então, as gorduras saudáveis, onde é que se encontram? Encontram-se em tudo o que seja frutos secos, não é? Nozes e sementes, também em ovos, e peixes gordos, não é? Que quando se fala de peixes gordos podemos relembrar sardinhas, anchovas, salmão selvagem, não é? Que seja tudo peixe do mar. Mas são esses que eu gosto de recomendar: sardinhas, anchovas, salmão e aranque, em português, aranque. E cavala também, exato, cavala. E vão notar que na maioria dos peixes que eu menciono são peixes pequenos. Porquê? Porque o peixe em si também traz uma certa toxicidade, toxicidade em mercúrio. Então temos que ter cuidado com o tipo de peixe que a gente escolhe para não ter também, trazer também em si uma grande carga tóxica. Por exemplo, pessoas que comem imenso sushi, quando se faz análises, por exemplo, ao cabelo, onde vemos as análises minerais de potencialmente os metais tóxicos que temos no nosso corpo, são pessoas onde se encontram altos teores de mercúrio, porque comem imenso peixe. O peixe é muito importante, agora há que ter cuidado com o peixe que escolhemos e que comemos. E sardinhas é uma boa opção, e cá em Portugal então, como já estamos num país, o país da sardinha, vamos dizer, continuem, isso é ótimo. Também, quando se fala de gorduras, eu não gosto de pôr de parte a carne, mas quando se escolhe carne, para quem não é vegetariano, há que escolher carne de boa qualidade. Primeiro, que seja carne de pasto, ok? Super importante, carne de pasto e pronto, que existe, cá em Portugal existe alguns sites onde se pode encontrar e encomendar carne que seja de pasto e ainda por cima biológica. Porque apesar de pensarmos em, às vezes, doenças cardiovasculares, que a carne pode ser nefasta, sim, nefasta, podes dizer, consequencial. Na verdade, é um dos sítios onde se encontra mais ômega 3, quando ela é de pasto e biológica. Ok? Aliás, eu diria, a primeira coisa é sempre pensar de pasto. Ok, que não tenha ingerido coisas, farinhas e uma série de coisas. E porquê biológica? Para ela não ter sido tratada com antibióticos, porque isso também pode criar outros problemas, principalmente com a nossa flora intestinal. Ok, pronto. Então eu acho bom mencionar isso. Então, falei dos minerais, das vitaminas, das gorduras saudáveis, dos ômega 3 e dos ômega 6. E claro, o quarto elemento seria os aminoácidos. Como é que se diz? Aminoácidos, que em português... Ácidos aminoácidos. Sim. Que também são essenciais para o nosso bom funcionamento. E claro, encontram-se nas proteínas.
Então é por isso que é muito importante nós termos uma boa alimentação equilibrada com proteínas, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Pronto, se podemos resumir, seria assim, ok? Para simplificar. Para simplificar. Agora, há outro elemento que eu acho muito importante também falar para diminuir a nossa carga tóxica, e é uma coisa tão simples que nós às vezes não nos lembramos, que é o mais simples, porque se nos focarmos só em ter isso equilibrado, já é meio caminho andado para ter uma saúde boa. E é o dormir, o sono. O nosso sono é essencial, porque é nesse momento que o corpo vai tomar o tempo de limpar e ter a oportunidade de reequilibrar todos o que se chama o oxidative stress do dia. Porque apesar de termos uma vida muito saudável, ok? Para quem tem uma vida muito saudável, criamos, seja como for, só pelo próprio facto de respirar, de estarmos aqui a falar, há sempre um oxidative stress que está a ser criado. O facto de viver todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo vão criar o que se chama, na verdade, lixo. Um lixo que tem que ser eliminado. E esse processo de detoxificação funciona, obviamente, melhor à noite quando não estamos a fazer outras atividades. Exato, okay? Deixamos o nosso corpo fazer a sua própria limpeza. Exatamente. Então, o sono é uma das coisas que muitas vezes deixamos de parte a favor de outras coisas e que, na verdade, era a primeira coisa que deveríamos priorizar. Porque é uma coisa sobre a qual que não requer quase nada, na verdade. Não requer nada, requer só mesmo nós dedicarmos esse tempo ao nosso sono. Então é muito importante nós dormirmos de forma a termos uma higiene de sono, sim, de dormir muito... Sim, relaxadamente e permitir criar o ambiente para isso. Muitas vezes é mesmo o stress que nos impede de dormir. E então, sei lá, no outro dia eu estava um bocado estressada e uma amiga minha disse-me: Joana, há quanto tempo é que não tomas um banho tipo de imersão? E eu, há anos. E ela, força, olha, então eu consegui, entre o meu marido e o bebê, olha, 20 minutos, fechei-me na casa de banho e tive assim um banho de imersão que já não tinha há imenso tempo, só mesmo para me conectar comigo antes de dormir, porque senão eu acho que não ia conseguir dormir logo. E estás a falar de uma cena muito... Para já estás a juntar o primeiro ponto do qual falámos, é realmente relaxar a mente, não é? Na verdade. Porque esse momento teu no banho é um momento que também podes usar para estares no presente, reconectares-te contigo própria. Se quer um momento de meditação, a meditação pode ter pode tomar vários aspectos. Na verdade, a meditação pode tomar... quando eu digo tomar, eu digo tomar a forma de várias coisas. Não precisamos de estar, por exemplo, a ouvir uma meditação ou estar sentados de uma certa forma para dizer que estamos a meditar. Meditar é mesmo conectar-se com o presente e estar no presente. E pode ser o simples facto de respirar a fundo. Exatamente. Respirar, encher os pulmões e focar-se, se calhar, naquilo que estamos a fazer, que seja ler um livro, que seja até fazer a louça, sentir a água quente a escorrer nas nossas mãos. É uma coisa tão simples quanto isso, e estar ali naquele momento presente e conectado com o que está a acontecer aí. Por exemplo, tomar um banho é fabuloso para isso. Como tu dizes, relaxou-te, não é? Relaxou-te, relaxa os músculos fisicamente, e às vezes é uma forma, o banho é uma forma de relaxar a mente através do corpo. Sim, mas não era ducha, era mesmo banho de imersão, estar lá dentro de água quentinha, porque o duche normalmente é sempre a correr e já está atrasado e não sei o quê. Mas uma coisa que fez a diferença foi ter sido alguém a dizer-me, quase para me legitimar, porque às vezes nós queremos fazer certa coisa e pensamos, é um luxo
tenho tanta coisa para fazer, tenho a casa para arrumar, tenho o bebê para cuidar, mas quando há alguém de fora que nos diz, é do género, ok, está bem, vou ouvir e vou seguir, acho que dá uma certa força. Nós nos esquecemos de muitas vezes de nos priorizar enquanto mães, não é? Mas na verdade, é difícil às vezes tomar essa perspectiva e dizer, não, se eu estiver bem, as coisas ao meu redor vão tomar outra dimensão e vão ficar melhores. Eu vou vê-las de outra perspectiva também, não é? A lente que nós temos. Exato. E os nossos filhos sentem o nosso stress, estão super conectados connosco. Aliás, nós, principalmente quanto mais pequenos, mas não se perde esse stress. Eu acho que toda a vida ficamos conectados com os nossos pais. E o stress dos nossos pais tem sempre um grande peso em cima de nós. É por isso que muitas vezes, em termos de terapia, trabalhamos a relação com os nossos pais, que seja positiva ou negativa, ela tem sempre um impacto sobre nós. Então, nós como pais, se tivermos consciência que aquilo que estamos a projetar em termos de emoções vai se repercutir nos nossos filhos. Sim. É meio caminho andado para aliviar as coisas, porque se eu vou trabalhar em mim, vai ter um efeito positivo no meu filho. E se calhar eu vou reagir de outra forma às birras, aos gritos e perceber que vou lidar melhor com isso tudo. Por isso é um acto de self-care, como se diz, não é? Tomar conta de amor próprio, não é? O amor próprio é mesmo um acto de amor, não só para nós, mas também para quem vive connosco, à nossa volta. Sim. E eu sei que há muitas mães que nos estão a ver. Aliás, temos tido mensagens de carinho muito boas, a Mónica, a Teresa, que estão a ouvir e que estão a gostar muito da nossa conversa e também são mães. E nós todas enfrentamos muito essas decisões de tenho tanta coisa para fazer, mas agora eu precisava mesmo de meia hora num dia, meia hora em 24 horas não é nada para nós nos dedicarmos à nossa paz interior e mais não seja, por exemplo, a Teresa, ela começou a fazer restauração e eu acho que isso deve ser muito meditativo, estar a trabalhar com materiais físicos, práticos, ter um hobby, não é? É verdade. Dá outra força à nossa vida, à nossa existência. Olha, mas eu queria te dizer mais uma coisa, porque às vezes meia hora parece imenso e parece muito. No fundo, meia hora passa muito rápido e é verdade. Mas basta começar com dizer, vou dar-me 3 minutos. 3 minutos para sentar-me e respirar. Basta isso às vezes, respirar. Fazer uma respiração, guardar o ar 3, 4 segundos e depois relaxar outra vez. 3 respirações e só isso, só 3 minutos às vezes basta para tomarmos um bocado de distância e perspectiva e reorientar as coisas. Estamos a entrar numa coisa muito, muito interessante. Enfim, e isso era a parte então que eu estava a dizer que é importante nós, como é que eu ia dizer, não... agora vinha uma palavra em espanhol, mas nós juntarmos mais coisas à carga tóxica do nosso corpo para guardar o equilíbrio. Agora, as coisas que também são super importantes em termos de trazer mais energia positiva ao nosso corpo é não nos esquecermos de nos conectar com a natureza. E a primeira coisa que eu vou dizer é sempre que puderem apanhar sol. Estar ao sol, a luz do dia, muito importante. E quando eu digo sol, não é só o sol, é também a luz do dia, ok? Principalmente agora que estamos fechados em casa, é super importante para pôr-se à janela e apanhar a luz do dia. Porquê? Primeiro porque é a forma como nós sintetizamos a vitamina D. Ok? A vitamina D é feita através dos raios do sol, através da nossa pele. Então é muito importante porque, como não sei se vocês sabem, mas a vitamina D é essencial também para o nosso sistema imunitário.
Para poder ter um sistema imunitário a funcionar de forma optimal, precisamos de um certo nível de vitamina D no corpo e não só. Mas pronto, e isso é uma coisa tão simples como se pôr ao sol. Temos a possibilidade de nos pôr sempre um bocado à janela. A luz do dia é essencial. E também porque a luz do dia vai nos ajudar a regular o nosso ritmo circadiano. Apanhar influencia luz... o sono, não é? Ao sono, exatamente. Então, apanhar luz nos olhos de manhã é muito importante para depois, quando chega a noite, o nosso cérebro perceber que vamos ter que... chega a hora de dormir, ok? Então, super importante para regular o nosso ritmo circadiano, que tem uma influência depois sobre o nosso sono, que já falámos que é um elemento essencial. Ok? Então, vitamina D, sol, 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 sol. Temos um país fabuloso, onde temos 300 dias de sol ao ano. Há que aproveitar, ok? E até fechados em casa, por causa da pandemia, por favor, ponham-se à janela. Vão ver o que está a acontecer na rua, o que não está a acontecer. Mas sim, ponham-se à janela, ponham-se ao sol. E quem tiver um jardim, aproveitem, ponham-se no jardim. E aí vou chegar ao outro ponto muito importante, quando eu estava a dizer conectar-se à natureza, não só o sol, que é uma grande fonte de energia, mas conectar-se também à terra. E pôr o pé descalço na terra é essencial para descargar a nossa carga elétrica. Nós somos um ser elétrico também. Todos os impulsos do nosso cérebro, aliás, nervosos, são feitos por impulsos elétricos, ok? Então, nós estamos rodeados por electromagnetic fields, não é? Como é que se diz em português? Campos eletromagnéticos. Exato. Aliás, neste momento, estando ouvindo um live no Facebook, estar conectado online, faz com que, supostamente, estamos já com o nosso telefone ou com o nosso computador ligados a uma rede elétrica. E isso cria uma carga elétrica no nosso corpo. A melhor forma de descarregar essa carga elétrica, que pode criar inflamação, é realmente pôr o pé no chão, pôr o pé na terra. Voltar à terra, ok, essa descarga física. E descarregar. Aliás, quem começa a praticar isso regularmente, e eu, por exemplo, quando ponho o pé descalço no chão, eu sinto logo, é automático, eu sinto logo de repente o meu corpo, uma calma. Mas no chão, na terra mesmo, não é no chão no tipo chão. Calçada. Exatamente, no chão, na terra mesmo, descalçada. É o que se chama fazer grounding ou earthing, ok? Até tocar uma árvore ou uma planta pode ter esse efeito. Quem está fechado em casa, começa ou compra uma planta, se não tiver, conecte-se à terra com a planta ou é uma forma de se conectar à natureza. Para ou seja, ter um canteiro para pegar a terra, sentir a terra nas mãos, e as crianças adoram. Bem, é um chinfrim, mas eles gostam e é bom, e depois nós varremos e já está. Mas sim... Mas depois há outro elemento, com o elemento da terra, é que é uma forma também de trazer, como é que se chama, micróbios ou outros micróbios ao nosso sistema imunitário, que permitem ajudar, por exemplo, fazer pronto, é uma forma de diversificar o nosso microbioma também. Estou a perceber, sim, estar em contacto com os bichos, não é? Fazem parte de nós, não é? Porquê? Porque estamos numa situação onde fala-se de um vírus exterior que nos está, pronto, a proporcionar problemas de saúde. Mas, na verdade, a melhor forma de defender o nosso sistema imunitário é de proporcionar um microbioma, uma flora intestinal que não existe só no intestino, uma flora que existe em todo o nosso corpo, existe nas mãos, na cara, na vagina, na uretra. Temos um microbioma em todas essas partes, que é uma forma de também proteger o nosso corpo.
E, aliás, nós não seríamos o que somos sem os micróbios hoje em dia. Nas pesquisas que se faz hoje em dia sobre o que se chama The Human Microbiome Project, já se está a perceber que a evolução que nós tivemos enquanto seres humanos, como Homo sapiens, não poderia ter sido feita sem os micróbios que vivem connosco, com o qual temos uma relação que se chama commensal e é mutualístico. Nós ganhamos com eles viver connosco e eles ganham com estarem a viver. É simbiótico. É simbiótico. Exato. Mas aí estamos a falar de imagina, micróbios que aparecem, sei lá, imagina, quando estamos em contacto com a natureza, estar na relva, deitados na relva, ok, esquecendo, tirando as lagartas e as carraças, que isso já não é fixe, mas esse contacto físico com a natureza, não é? Exato, mas olha, é engraçado tu estás a falar desses, pronto, os outros que supostamente são chamados patogénicos, que podem ser parasitas. Podem causar problemas na nossa pele. Exato. A partir do momento onde nós temos um sistema equilibrado, somos muito menos vulneráveis aos ataques exteriores. Ok? Então, diversificando a nossa flora intestinal, nós conseguimos ter mais resistência ao exterior. Sim. Então, e não é a única forma de diversificar a nossa flora intestinal. A forma número 1 é com a nossa alimentação. E voltamos agora ao ponto de estar a ingerir açúcares ou comidas refinadas ou muitos fritos, que aí vamos dar de comida a elementos mais patogénicos ou criar mais toxicidade dentro do nosso corpo. Se tivermos a dar mais fibras, e é por isso que eu estava a insistir sobre os legumes há bocadinho, ok? Mais fibras, mais coisas que realmente vão nutrir os micróbios não patogénicos, vamos desenvolver uma flora intestinal muito mais benéfica também para nós. Enfim, isso era pronto, eu fiz com que o elemento corpo seja um tema bem mais desenvolvido do que o resto, porque é um elemento sobre o qual temos muito controle, na verdade. O Marquês está a falar contigo, não é? É verdade, o Marquês apareceu aqui na sala, deixa-me só tirar o Marquês, senão ele não se cala. Mas espera aí, continua. E entretanto estamos a ter comentários muito interessantes sobre apanhar a luz do dia. Dá-me só um segundo. Ai, o Marquês. Okay. Eu não sei, vocês que conhecem todos a Joana sabem que a Joana tem um pombo doméstico que ela salvou quando era pequenino e ele é tão giro. É tão giro ver a Joana a evoluir com o Marquês. Quer dizer, resolvi, o filho está a ser bem cuidado. Agora o Marquês é que apareceu aqui a interromper o nosso direto. É tão giro. É o meu outro filho. É o teu. Mas olha, exato, este aqui. Desculpa, eu interrompi-te e estavas a falar então de criar esse equilíbrio no nosso corpo para prevenir estarmos vulneráveis, que é realmente, eu acho que é isso que nós acabamos ter de pensar. E sabes que ao falar contigo até tenho mais vontade de ir cozinhar coisas interessantes, com mais legumes, porque às vezes é percebermos que não é somente aquela coisa de tens de comer 5 vegetais ou 5 frutas por dia, não, é mesmo perceber como é que isso vai ter impacto no nosso corpo e no nosso estado mental e tomarmos conta de nós nesse sentido, é mesmo abraçar a nutrição assim. Exatamente, na verdade eu estou a fazer um acto de amor para mim própria, quando eu estou a fazer isso, ok? E é mudar também aquela sensação de dizer, vou-me privar disto, na verdade não estás-te a privar disso, tu estás a ter na verdade, tu estás realmente a ter consciência de tomar controle do teu bem-estar, ok? É um bocado um shift de pensamento. Agora, eu falei desses elementos, pronto, porque, claro, a nutrição é um dos elementos essenciais sobre o qual eu trabalho, não é? Porque eu não trabalho só nisto, mas é uma das partes fundamentais. Agora, outra coisa muito importante, e é a última coisa, o último ponto que eu vou falar com o corpo, é mesmo continuar uma atividade física. Não se deixar sempre sentados no sofá ou sentados na cadeira. Temos que continuar a ter uma atividade física.
E aí vou ligar outras coisas juntamente. Nós somos um ser espiritual a ter uma experiência física, num corpo que sente. E é através desse corpo é que nós estamos a ter as experiências nessa terra. Tomar conta do nosso corpo, de tanto da forma como nós ingerimos as coisas, como de mexer o corpo e realmente fazer exercícios, entre aspas, pode não ser de forma de ginástica, mas pode ser só o facto de mexer o corpo, não é? Andar, sair à rua, fazer uns alongamentos, é uma forma também de tomar conta de nós e de não nos esquecermos que essa parte física é o nosso meio de experienciar a vida cá nesta terra. Temos que cuidar dele. Yeah. Então, a parte física ajuda imenso a parte mental. Verdade. Tudo está interligado. Quando nós, em termos, praticamos algum desporto, e não só mesmo essa forma de estar conectada à terra, na natureza, andar na natureza é uma forma de cuidar do nosso corpo, estamos de uma certa forma a também cuidar da nossa mente e da nossa alma. Mesmo. Então, olha, eu acho que, e para quem tem mães, eu às vezes há birras que o Bernardo tem em casa e temos de sair. Eu ponho no carrinho e vamos. E andamos no caminho que nos permitem andar, não é? Mas eu do carrinho não toco em nada, mas só sair, espairecer, uma vez por dia temos de fazer isso, porque senão dá toda a gente maluco. E isto, assim, não há problema, e está dentro da lei, podemos fazê-lo. Em termos mesmo num estado de emergência, a pessoa pode sair, não é passear o cão, é passear com o bebê, que é tão importante como, não é? E na verdade, lembras, e é por isso que eu digo, de uma certa forma, ser mãe de uma criança pequena é uma vantagem, porque obriga-nos a fazer essas coisas que também são essenciais para nós. Sim, apanhar um bocadinho de ar, apanhar vento. Apanhar ar, andar, quem tem jardim, andar no jardim, quem não tem, sair do apartamento, ir à rua, dar uma voltinha, ver, olhar para o céu, ver, escutar o que nos rodeia, na verdade. É super importante. Às vezes é mesmo só ouvir os passarinhos, ajuda muito, tipo, a ter esse contacto com a natureza. E então, nesta altura do ano, onde há imensos passarinhos, ouve-se imensos passarinhos, é engraçado tu estás a mencionar isso, porque ultimamente eu tenho feito isso muito com o meu filho, tenho de dizer, estás a ouvir? E ele próprio está sempre à procura dos passarinhos, está-me sempre a mostrar, e porque realmente parece, é uma melodia que nos fala de outra forma, é uma outra forma de comunicar connosco. Mesmo. E pronto. Olha, outra coisa que uma coisa que nós também falámos antes foi a questão da água. Para não esquecer esse ponto antes de irmos para a parte mais da alma e espiritual, ainda do corpo físico. A questão da água, olha, quando começámos a conversa eu disse que sim, a água é uma forma também de limpar e tudo isso. Na parte do nosso corpo, a água é o elemento essencial para detoxificar, ok? Uma coisa tão simples como beber 1,5 litro de água ou 2 litros de água por dia permite-nos eliminar imensas coisas e muitas pessoas não cheguem a beber sequer 1 litro por dia de água. E quem tem problemas intestinais, por exemplo, de prisão de ventre e que não consegue ir à casa de banho regularmente, eu recomendo sempre. A primeira coisa que eu recomendo a qualquer um dos meus clientes e que quem venha ter comigo é sempre beber pelo menos 1,5 litro de água por dia. E pode ser água normal ou isso inclui depois também beber chá? Porque às vezes é essa a questão da pessoa pensar, tem de beber 1,5 litro, mas pode ser repartido em chás, não é? É assim. O chá depende de que tipo de chá, ok? Porque o chá em si pode ter uma função às vezes diurética e desidratante, então eu não considero nesse aspecto, eu prefiro que seja mesmo água. Quem tem dificuldades a beber água assim, pode se calhar aromatizá-la com umas ervas, pôr uma hortelã, pôr um pepino,
Exato, uma série de coisas, até pode-se pôr paus de canela dentro da água, porque há pessoas que dizem, mas a água não sabe. Não é o meu caso, eu adoro beber água, eu sou uma fã da água, adoro água, eu acho que temos uma das melhores águas do mundo, que é a água do Luso, mas pronto, enfim, não vamos entrar também na cena de beber águas de garrafa, porque também é outro assunto, mas que também vale a pena se explorar. Mas quem tem dificuldades porque a água não sabe, qualquer coisa, há muitas formas de aromatizar as nossas águas. Ok. Assim, água com limão, por exemplo, assim, água com limão de manhã, espremer um limão com água de manhã é uma excelente forma de ajudar a detoxificar e de ajudar o nosso fígado a funcionar logo de manhã, por exemplo. Ok, começar o dia logo com água, espremer um limão para dentro de um copo de água e beber água. É exato. A minha sogra faz isso, que giro. Há muita gente que faz isso e eu aconselho muita gente, principalmente quem tem muita toxicidade e que precisa de detoxificar, ok? Há coisas tão simples que a gente pode fazer e que fazem, como se diz em inglês, they go a long way, ok? Fazem uma grande diferença. They go a long way. E é por isso que eu digo, simples facto de beber 1 litro ou 2 litros, 1,5 litro ou 2 litros de água por dia faz uma grande diferença para a nossa saúde. Porque não nos podemos esquecer que 70% do nosso corpo é feito de água. As nossas células são feitas de água, ok? E temos constantemente a renová-la, ok? E por aí detoxificamos também, ok? E pronto. Eu acho que na parte física, na parte body, já falámos de imensas coisas, já há muito mais para falar, há sempre muito mais coisas para aprofundizar, mas como também estamos um bocado limitados pelo tempo, entre aspas, porque também não quero ocupar muito espaço, eu quero acabar com um ponto muito importante, porque isso também faz uma grande diferença e que é uma parte espiritual e de conectar-nos com a nossa alma. Eu acho que é essencial fazer todos os dias qualquer coisa que nos faz feliz. E como eu digo em inglês, something that lights up your heart. Something que vai nos trazer luz, que nos traz luz ao coração. Porque o simples facto de nos reconectar com quem nós somos, a nossa alma, na verdade, que é a nossa alma às vezes de criança, podemos pensar na alma de criança, um brinquedo, qualquer coisa que realmente os nossos filhos têm mais facilidade a reconectarem-se com eles próprios do que nós. Nós estamos às vezes perdidos no dia-a-dia, na vida, nos afazeres, vamos dizer, como tu estavas a falar há bocadinho, de eu tenho que arrumar a casa, tenho que me ocupar disto, tenho esta coisa para fazer. Às vezes dizer, epá, não, agora vou dar, nem que seja 5 minutos para ouvir esta música que eu adoro e dançar como se não houvesse amanhã e reconectar-nos. Pronto, eu estou a dar um exemplo que para mim faz sentido, pode ser outra coisa para outra pessoa qualquer, mas que me vai ajudar a me reconectar com a minha alma, quem eu sou, o meu espírito, vai depois ajudar com todos os restos dos elementos, porque quando a nossa alma está alinhada com o que nós fazemos, o resto todo flui. E aí conseguimos vibrar noutra vibração, que é a vibração do amor. E acho que pode ter o toque final. Adoro! E nós, por acaso, na conversa que eu tive com a Cristina, falámos que uma das coisas que se diz é que o oposto do medo é o amor. E, portanto, a vibração do amor é uma vibração que nos tira daquela vibração muito tóxica que é do medo, que nos faz duvidar de tudo e insegurança, enquanto que o amor traz-nos uma confiança de aconteça o que acontecer, eu vou lidar com isto, sem esta força, esta coragem. Não, olha, quando se vibra em amor, nós temos a capacidade de criar tudo o que nós visualizamos à nossa volta. Na verdade, já se começa a provar cientificamente, e isso é muito importante o que eu vou dizer agora, porque há um ramo científico que se está a desenvolver agora que se chama de New Biology, onde se estuda física quântica, onde já percebemos que nós temos a capacidade nas nossas células de criar qualquer elemento. Eu falei dos nutrientes essenciais que nós precisamos de ingerir do exterior. Estamos a perceber agora que, na verdade, nós conseguimos também criar esses elementos quando estamos nessa vibração
mais alta. E isso é fabuloso, estamos a conseguir provar isso cientificamente agora, porque nos permite pensar, na verdade, eu estou mesmo em controle de tudo. Apesar de estarmos nessa situação que estamos, eu tenho o poder de estar em controle do meu bem-estar. E pronto. E essa vibração é que nos traz isso. Que bom, é mesmo isso. Olha, eu acho que é uma mensagem lindíssima e que nós, para começarmos a semana nesta maneira de pensar, ainda mais hoje é feriado, há muita gente que não está a trabalhar, portanto, pode dar-se tempo para processar toda esta informação. Este vídeo vai ficar gravado tanto no Facebook como no YouTube, por isso podem sempre rever. Podem falar diretamente com a Audrey, ela está disponível. Se quiserem o contacto, eu terei todo o gosto em apresentar-vos pessoalmente, através de mensagem e WhatsApp. E se tiverem mais alguma pergunta, façam-no através aqui dos comentários. E agradeço a todas as pessoas que estiveram connosco durante o nosso direto e a comentar, a enviar também as vossas questões e coisas tão interessantes. Por exemplo, a Mónica estava a sugerir que ter uma horta em casa é uma excelente ideia, que é juntar a terra à questão de se comer bem. Exatamente, exatamente. E de realmente, uma vez, quando nós estamos dentro da horta, muitas vezes é uma forma de estar no presente e é uma forma de meditação também. Então junta-se mesmo o útil ao agradável. Perfeito. Há muita coisa aí muito positiva, muitas dicas interessantes, sim. Bem, Audrey, olha, muito obrigada pelo teu tempo, adorei a nossa conversa, assim que podíamos ficar aqui o resto do dia. Sim. Obrigada eu, Joana, obrigada por me teres convidado e por ofereceres esse tempo de palavra, que eu acho muito importante mandar neste momento mensagens positivas no mundo e relembrar que estamos sempre em controle de tudo. Ok. Um beijinho muito grande e beijinho para vocês todos, todas que me tiveram a ouvir. Obrigada. Cuidem-se todos. Beijinhos. Vou desligar então.